Não sabeis, irmãos, pois, que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro homem. Mas o marido livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Ok, alunos, eu tenho uma pergunta. Por que existe a lei? Pense comigo. Por que existe a lei? Se você precisasse escrever uma resposta para isso numa prova, o que você escreveria para o seu professor? Por que existe a lei? Muitas vezes as pessoas têm a ideia que a lei Deus deu para o homem para mostrar ao homem o caminho certo, para que o homem pudesse seguir o caminho certo. E, na verdade, enquanto isso parece tão certo, é totalmente errado. Deus não deu a lei para você poder obedecer a Ele. Esse não é o propósito da lei. Ele já estabeleceu o propósito em capítulo 5. Nós vamos notar o que capítulo 5 diz em versículo 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. A palavra abundar dará a ideia de tirar todas as barreiras. A lei é um tipo de tutor que fica nos ensinando e com cada mandamento leva a gente a ver cada vez mais o nosso pecado. A lei fala, você não pode fazer isso. Mas eu já estou fazendo isso. A lei diz, não pode fazer aquilo. Mas eu já estou fazendo aquilo também. E a lei fica nos condenando. Alguém me diga em voz alta, a lei de Deus no Velho Testamento tem quantos mandamentos? 613. Há os 10 mandamentos. Alguém aqui já memorizou os 10 mandamentos? Você pode levantar sua mão? Já memorizou? Muito bem. Quem aqui já memorizou os 613 mandamentos de Deus na Bíblia? Alguém? Levanta a mão. Ninguém. Nós nem conhecemos todos os mandamentos. Então, quem aqui já quebrou os mandamentos de Deus? Levanta a mão. Todos nós, né? Quebramos até mandamentos não conhecidos por nós. E se você passar tempo nos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os primeiros 5 livros da Bíblia, chamados o Pentateuco, esse grupo de 5 tem a lei, e por ler esses livros você vai encontrar esses 613 mandamentos. E se você prestar muito bem atenção, você vai perceber a malignidade da sua pessoa. Nós, irmãos, somos pecaminosos, corruptos pela rebeldia do nosso coração. Nós queremos fazer coisas erradas, desejamos coisas erradas. Existe algo pelo nosso pecado em cada um de nós chamado concupiscência. Concupiscência, ou no plural, concupiscências. Alguém pode me dizer o que é uma concupiscência? Desejos pecaminosos, desejos errados. Então existe pecado em nós, e com esse pecado, desejos errados. Nós queremos fazer coisas erradas. Levanta a mão se você já pecou pelo menos uma vez na sua vida. Você pode levantar a mão? Você pecou porque você queria pecar. Gostando ou não, você pecou porque você queria. Você é um pecador. Nós desejamos, Jesus disse que dentro do coração do homem são
furtos e adultérios e todo tipo de coisa errada está dentro de nós. Nós podemos até interagir com a nossa consciência, e a nossa consciência diz, não, você não vai querer fazer aquilo, mas mesmo assim, quem aqui, a sua consciência, como um policial, falou para você, não pode, não pode, não pode, e mesmo assim, você pecou? Alguém já passou por isso? Pois é, somos pecadores, Deus falou não pode, e desobedecemos. Então a lei veio, Romanos 5, versículo 20, para que a ofensa, ou seja, o pecado, abundasse. Para a gente chegar ao ponto de dizer, não importa para onde eu olho, eu estou pecando, não tem para onde ir, para onde fugir, para onde escapar do meu próprio problema. O meu ser em si está cheio de iniquidade, de transgressão, de perversão, de concupiscência, de desejos errados. E a pessoa que pensa na sua consciência, eu vou ter que dar um jeito aqui, eu vou ter que frequentar mais a igreja, eu vou ter que ler mais a Bíblia, vou ter que orar mais, vou ter que parar de fumar ou beber, ou passar tempo com pessoas erradas, ou frequentar o bar, ou seja o que for. A pessoa na consciência começa a querer fazer o certo, mas quando passa mais tempo ouvindo pregação da Bíblia e aprendendo a lei, a pessoa começa a pensar, mas não tem como. Eu não consigo escapar a minha própria pessoa. Sabe, quando você fica mais espiritual, você se sente mais pecaminoso. Não é verdade? Porque você começa a reconhecer quem você realmente é. É quando você fica longe de Deus que você pensa, eu estou bem, tranquilo, eu e Deus somos amigos. Mas quando você fica cada vez mais perto, ele se aproxima da luz dele, a luz dele brilha na sua iniquidade. E mostra as manchas, mostra a malignidade. Eu estou com 43, irmãos, é incrível, estou com 43 anos de idade, vou fazer 44 em maio. E eu passei minha vida inteira na igreja, fui criado no lar cristão, meus pais receberam Jesus 5 anos antes do meu nascimento. Eu já aprendi muito da Bíblia, já memorizei nem sei quantas partes da Bíblia, já li a Bíblia toda nem sei quantas vezes. E até hoje, Deus aponta para mim e mostra para mim, essa é uma outra mancha na sua vida. É outro pecado aqui. Irmãos, se a salvação não é gratuita, eu vou para o inferno. Não tem como fazer outra coisa. Eu sou pecaminoso. E todo esse tempo que eu passo na Bíblia, eu nunca deixo a Bíblia pensando, eu sou o cara. De jeito nenhum. A lei revelou para mim que o único jeito que eu tenho é um Salvador. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele que morreu por mim. E eu recebi ele com 3 aninhos. Muita pessoa não acredita que isso seja possível. Leia a sua Bíblia. A fé não depende de inteligência. A fé é fé. Eu sei que há casos de pessoas deficientes. Mas uma criança é muito inteligente. Aí eu estou pensando nesse momento no Vitor, o filho da Shirley. Tem várias crianças inteligentes aqui. Mas ele está se ensinando o inglês. Ele quase não tem sotaque quando ele fala comigo no inglês. Ele entende, quando eu falo coisas básicas, ele entende de tudo. Agora ele está se ensinando o piano, está aprendendo o piano. Muito inteligente. Eu converso com ela subiu já, né? A Rúbia. Aquela moça é inteligente, muito inteligente. E crianças conseguem ouvir o Evangelho e perceber a necessidade de receber Jesus. Eu recebi Jesus com 3 aninhos. E ao longo dos anos da minha vida, Deus mostra para mim tanta coisa distorcida, perversa,
Ah, mas o senhor está pecando, desculpa, o senhor está fornicando, o senhor está bebendo, o senhor está fumando, o senhor está aí. Não. Não estou fazendo essas coisas, sabe, conhecidas por todos como pecado. Mas raiva, inveja, hipocrisia, falta de oração, leitura profunda das Escrituras, evangelismo mais, sabe, ativo na minha vida. Ah, mas o senhor não ora? Não. Eu oro, eu leio a Bíblia e tudo, mas eu ainda me conheço. E na verdade, sabe quem me conhece até mais? Deus me conhece mais. Ele. E Ele me mostra pela lei. Se você realmente quer crescer, você vai ter que passar tempo com a palavra de Deus. E deixar a palavra mostrar para você de um dedo apontado para seu coração todos os erros da sua vida. As pessoas mais espirituais são as pessoas mais humildes, mais quebrados espiritualmente. Eu me lembro de um evangelista chamado John Rice. John Rice, um fundamentalista, ele queria muito ajudar o Billy Graham a se tornar um grande evangelista e se tornou o maior de todos. Eu fiquei super triste com algumas decisões do evangelista Billy Graham. Mas o anterior, o John Rice, esse homem, meu sogro até conheceu ele pessoalmente. Mas quando ele pregava, eu escutei uns áudios, porque ele morreu antes do meu nascimento, se eu não me engano. Mas ele falava sobre o pecado dele, como ele só tinha salvação pela misericórdia de Deus. Um homem de Deus que orava e orava e orava. E buscava a Deus. Eu tenho pelo menos um livro dele na minha biblioteca em casa. E quando nós vemos o efeito da lei aqui, a lei veio para que a ofensa abundasse. Preste atenção. Você é espiritual. Quando você percebe, você tem convicção da grande malignidade do seu pecado. E até então, você precisa crescer mais. E o crente não cresce por subir no palco, o crente cresce por se prostrar diante de Deus. Essa é a verdade bíblica. Irmãos, eu queria pregar uma mensagem do capítulo inteiro de Romanos, eu acabei indo para o capítulo 5, nem cheguei onde eu queria ir. Mas nós precisamos entender isso. Eu preciso entender isso. Irmãos, quando foi a última vez que você, no seu quarto, porta fechada, somente você ficou de joelhos diante de Deus para confessar pecado? Para abrir o seu coração ao Senhor e dizer, Senhor, me perdoe. Muito erro na minha vida. Perdoe essas atitudes, essa inveja, raiva, ódio, preguiça, adultério, ou seja, o que for na sua vida. Quando foi a última vez? Note aqui o que a Bíblia diz em 1 João, por favor. 1 João, capítulo 1. E diz aqui, em versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Quando alguém fala comigo e fala, não, pastor, eu estou bem, não estou pecando. A pessoa está tão longe da verdade. Outro planeta, espiritualmente falando. Mas versículo 9 está bem depois. E diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Em outras palavras, se você já recebeu Jesus como seu Salvador, você já tem todo o sangue de Jesus na sua conta, e Ele é justo, e Ele é fiel, não há nada errado em você falar para Ele, Pai, me perdoe, e na hora Ele perdoa, porque você já é salvo, Ele não vai, mas, não, você já, não, pode ir para Ele. Por que o crente pede perdão se ele já é salvo? É assim. Elias, vem aqui, de novo. Esse pregador, meu filho, ele é meu filho. Quando ele vai parar de ser o meu filho? Quando? Alguém pode me dizer? Quando ele vai parar de ser meu filho? Tem certeza? Amém. Nunca vai parar de ser o meu filho, não é verdade? Mas e se ele se afastar de mim? Quando ele vai parar de ser o meu filho? Nunca. E se ele se afastar mais de mim? Ele ainda é meu filho? E se ele decidir roubar o banco, matar o pessoal dentro do banco, ele fica preso. Quando ele para de ser o meu filho? Nunca para de ser o meu filho. A Bíblia diz que quando você recebe Jesus, João 1,12, você recebe o poder para se tornar o Filho de Deus. Você não perde isso. Você entra na família e você não sai. Mas se ele se afastou de mim, você não acha que há um problema ainda? Há um problema, não há? E para ele poder entrar num bom relacionamento com o papai, o que é que ele precisa fazer? Ele precisa se arrepender. Ele precisa confessar o pecado. Ele precisa vir para mim e falar: Pai, me perdoe. Eu fiz algo errado, algo que o Senhor não queria. Eu peço perdão. Eu não quero nada entre nós. Eu já precisei fazer isso várias vezes com minha esposa. Quando é que ela vai parar de ser a minha esposa? Nunca. Ela é minha esposa. E como Jesus nunca vai me divorciar dele, eu sei que eu posso confessar o meu pecado, sabendo que Ele é o quê? Fiel e justo para perdoar os meus pecados e me purificar de toda a injustiça. Perdão, irmãos, no sentido é agir e interagir com Ele como se Ele nunca tivesse pecado nenhuma vez. Nada. Esse é o perdão de Deus. A Bíblia diz que é a distância entre o nosso pecado e Deus, quando Ele nos perdoa, é a distância entre o Ocidente e o Oriente. Não tem como. A Bíblia diz que Ele joga os nossos pecados na profundeza do mar. Deus é o único que consegue esquecer do nosso pecado. E Ele esquece. Mas nós precisamos pedir perdão por causa do relacionamento. Eu não perco meu filho. O meu filho não perde o pai dele. Mas se houver um problema, precisamos fazer algo para restaurar essa parte daqui. E quando você é salvo, você está na família de Deus. Obrigado, filho. Você está na família de Deus, você é salvo. Mas se você tem pecado na sua vida, o seu relacionamento com Deus tem problema. E você precisa resolver isso. A lei de Deus revela esse pecado. E se você passar mais tempo na Bíblia, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, você vai ver o quanto você pode se aproximar mais de Deus ainda. Porque Ele vai mostrar algo para você aqui ou ali na sua vida, sua atitude, modo de pensar, ponto de vista, seja o que for. E você fala: Deus, eu quero largar esse embaraço, e aquele embaraço, e esse daqui, e aquele ali, esse. Vai tirando. E você fica cada vez mais perto do seu Salvador. E Ele ajuda você, e anda contigo. E quando você lê biografias de grandes homens de Deus, ou mulheres virtuosas, e você vê a espiritualidade, você pode entrar no caminho com essas pessoas e falar: o que essas pessoas conhecem.
Agora eu estou aos poucos começando a viver. Realmente estou vendo Deus operar na minha vida. Mas, irmãos, nós precisamos lidar com o nosso pecado.